Hoje, o presidente Bolsonaro criou mais uma polêmica ao citar os animais que ficam na região do Palácio da Alvorada como exemplo e justificativa para os seus gastos com cartão corporativo. Vamos ver um trechinho aqui rapidinho do que ele disse. A imprensa aí fala na maldade, né, que estou gastando 1 milhão por mês de cartão corporativo. Tá? Você sabe quanto eu ganho líquido por mês com o presidente da República? Não, chuta aí, pô. 29 mil. Hã? 29 mil. Não, dá 25 mil reais. É muito, é pouco? Não sei, tá certo? Eu acho pouco. Tá, não vou entrar em detalhe, eu fiz essa opção e não vim por salário, vim para servir a minha pátria. Okay? A maldade enorme da imprensa com essa do cartão corporativo, eu acho que nem devia ter isso, devia pagar as contas que... Por exemplo, tem umas 50 emas aqui. Você quer que eu pague do meu salário a ração para ele? Vai no cartão corporativo. Olha só. Tem um lago lá embaixo com peixe lá que não... Nunca comi um peixe dali, nunca molhei a mão no lago. Tem coisa que eu nem tomo conhecimento aqui. Uma ação movida pelo jornal Estado de São Paulo pede que o governo seja obrigado a revelar a justificativa para cada gasto do cartão corporativo. Mas esse pedido está parado há 1 ano e meio no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O valor das despesas chega a ser divulgado pelo Portal da Transparência, mas a explicação dos produtos e serviços comprados tem sido omitida. Para a gente ter uma ideia, só em 2021, de janeiro até outubro, os gastos presidenciais com cartão corporativo chegaram a 15 milhões e 200 mil reais. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o advogado e professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, Wallace Corbo. Wallace, boa noite. Eu queria justamente começar te perguntando sobre o prazo para o julgamento dessas ações. Essa demora é justificável? Boa noite, Natália. Boa noite a você que nos assiste hoje. Realmente, essa demora, uma demora de mais de 1 ano para julgar um pedido liminar, porque é isso que está na frente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é uma demora excessiva. A gente tem que pensar que o tempo do Poder Judiciário ele é mais ou menos incontrolável. A verdade é que qualquer pessoa que já tenha ajuizado uma ação no Brasil sabe que um processo pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para ser julgado. Mas esse não é um processo qualquer, esse não é um pedido qualquer. Isso é um processo que envolve, primeiro, o presidente da República, em segundo lugar, envolve gastos públicos relevantes, em terceiro lugar, envolve um exercício que é central à democracia, que é o exercício da liberdade de imprensa. Então, imaginar que algo tão relevante quanto o controle de gastos do presidente da República, algo tão relevante quanto a publicidade dos atos do poder público, esteja sentado, aguardando, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, mais de 1 ano para que isso seja analisado, isso é um problema. Isso é um problema para além da demora natural do processo, é um problema para a democracia e para o controle social do poder público. Né? O presidente chegou a fazer piada ali com a comparação com as emas, mas isso não deixa de ser um assunto de interesse público e com muito dinheiro envolvido, né, professor? Eu queria aproveitar que a gente já está falando de transparência e pedir uma análise sua também sobre toda essa novela em torno do orçamento secreto, das emendas do relator que a gente tem acompanhado. Hoje, vendo aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já defendeu que não se revelem os nomes dos parlamentares que foram beneficiados com essa verba. A gente já viu toda uma discussão entre oposição e parlamentares ligados aos presidentes da Câmara e do Senado sobre a desigualdade na distribuição delas. Então, a ideia deles agora é talvez propor mais transparência para os próximos anos, mas eles não querem retroagir nessa questão, né? Liberar, então, a caixa preta do que foi liberado no passado. O que a gente tem a entender a partir disso? Natália, acima de qualquer coisa, em um Estado democrático de direito, quando a gente fala em democracia, a gente fala em transparência, em publicidade, em controle social dos atos do poder público. Se, por exemplo, só para fazer a ponte com a notícia anterior, se o cartão corporativo do presidente está sendo gasto com emas do Palácio do Planalto, ok, nós precisamos saber. Nós não podemos ficar no escuro, sem saber se 15 milhões e meio de reais estão sendo destinados para gastos que são necessários para a administração pública federal, ou se esses 15 milhões estão sendo usados para gastos supérfluos, para comer em restaurante caro no meio de uma crise, para uma viagem de um filho, de um primo, de um neto no meio de uma crise. Por isso que é importante saber. E da mesma forma, talvez tão relevante quanto isso ou mais, a população precisa saber como que o dinheiro público ele é destinado no âmbito do processo legislativo, ou seja, no âmbito do funcionamento do poder legislativo. O que esse caso
essa discussão envolvendo o chamado orçamento secreto. Aliás, o próprio nome já é uma negação da democracia. Orçamento secreto numa democracia não existe. Uma democracia, o orçamento é público. Nós precisamos saber para onde vai o dinheiro, por que o dinheiro vai para aquele lugar e quem pediu. O ato recente, o ato conjunto da mesa da Câmara e da mesa do Senado, que foi publicado de ontem para hoje, ele, na verdade, nega pelo menos uma dessas informações, que é uma informação essencial. Quem pediu esse dinheiro? Por que esse dinheiro foi destinado para um ou outro órgão? Isso é importante. A população tem direito de saber quem são os parlamentares que foram beneficiados por atos do presidente da Câmara, eventualmente a pedido do governo, a pedido do presidente da Câmara, a pedido de quem quer que seja. E por que isso é importante? Não só porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro da população que está sendo destinado, mas também porque a população tem o direito de analisar o que está sendo feito, que é o uso dessa emenda do relator para destinar verbas e eventualmente fazer uma barganha política, compra de votos, no sentido mais simples da palavra. A população tem direito de olhar, saber quem participou e eventualmente votar nas eleições do ano que vem, apoiando ou não apoiando esse tipo de tarefa. Isso é um problema não só político, Natália, mas é um problema também jurídico constitucional, porque se o Senado e a Câmara negam publicidade a essas informações, eles negam, primeiro, um princípio constitucional que rege a atividade deles, ou seja, eles devem atentar à publicidade, e segundo, eles negam vigência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber determinou, com o aval dos demais ministros, que aquelas verbas destinadas no orçamento secreto sejam identificadas por pessoa. O ato conjunto da mesa da Câmara e da mesa do Senado, que negam essa informação com base na suposta impossibilidade de se dizer quem pediu aquela verba, ele é um ato que viola a Constituição, ele é um ato que viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e ele tem um potencial relevante de gerar mais uma crise institucional importante e mais, de negar o próprio Estado de Direito no Brasil. Decisão judicial de que se discorda, se recorre, não se descumpre, como aparentemente estão fazendo os presidentes da Câmara e do Senado nesse caso do orçamento secreto.